Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre temas associados à saúde. Nós estamos aqui com um objetivo duplo, tanto conversar sobre temas associados à saúde, como também registrar para o futuro um conjunto de problemáticas que nós estamos vivendo aqui no âmbito da pesquisa em saúde, no âmbito das relações sociais envolvidas por essa questão da pandemia que nós estamos enfrentando e vivendo ao longo desses anos. Eu lamento aqui, hoje a gente está começando lá, tivemos inúmeros problemas técnicos para quem acompanhou no início, mas agora finalmente conseguimos estabelecer a conexão em respeito a vocês que estão aguardando e a própria Uli, que é a convidada de hoje. Estamos conseguindo realizar somente agora a nossa conversa por conta de problemas técnicos de conexão, que não conseguimos realizar no horário previsto inicialmente, mas agora os problemas técnicos de conexão foram resolvidos. E vou começar a nossa conversa com a pesquisadora Uli Falcão, e nós vamos falar especificamente sobre a questão dos movimentos anti-ciência que nós estamos vivendo recentemente, tratar desses movimentos e que é projeto de pesquisa da própria Uli, que a Uli vem desenvolvendo agora já há algum tempo, mas especificamente relacionada com a sua bolsa de pós-doutorado na Fiocruz, vinculada ao programa de pós-graduação em Informação e Comunicação em Saúde. Vou apresentar um pouco o currículo dela, a trajetória, e a gente já chama para a nossa conversa. A Uli possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, mestrado em Sociologia pela UF, e doutorado em Antropologia também pela UF, Universidade Federal Fluminense. Atualmente ela realiza pós-doutorado no programa de pós-graduação em Informação e Comunicação em Saúde, tendo realizado pós-doutorado anteriormente no programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense. Ela é pesquisadora associada do Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas e do Núcleo de Estudos Estratégicos de Circulação e Políticas Científicas. Ela também integrou de 2016 a 2017 a Comissão de Integridade Científica do Instituto Oswaldo Cruz, IOC, Fiocruz, e vem trabalhando com temas associados à antropologia da política e do Estado, antropologia do direito, mas também especificamente em temas da regulação da ética em pesquisa, controle, governança científica, conflitos, segurança pública, populações costeiras e territorialidades. Essa temática particularmente associada ao seu mestrado. Vou convidar aqui a Uli para a nossa conversa. Olá. Olá, tudo bem? É a primeira vez que eu estou do outro lado, né? Então não sei muito bem como funciona. Bom dia, Igor. Bom dia, Uli. Primeiro eu queria agradecer você ter aceitado o convite para participar dessa conversa. Semana passada não foi possível realizá-la, mas dessa semana a gente consegue conversar. É um prazer poder conversar com você aqui. Estamos num processo também nosso, né, de reconhecimento, no sentido de não só de conhecimento, mas reconhecimento de trajetórias e pesquisas. Tem sido um prazer para mim enorme poder acompanhar a sua pesquisa recente agora no pós-doutorado. É muito instigante, muito interessante. Mas eu queria que você antes falasse um pouquinho da sua trajetória de pesquisa, né? E do que você vem trabalhando, as temáticas principais. Queria que você falasse um pouco e como se deu a escolha pelas ciências sociais e particularmente pela antropologia.
né? Como é que isso se deu na sua vida, de que maneira você escolheu, né, ciências sociais e dentro do campo das ciências sociais, antropologia, como é que se deu essa escolha? Nossa, bom, de novo, bom dia, Igor. Obrigada pela apresentação tão detalhada, inclusive. Bom, minha escolha pelas ciências sociais foi um pouco por acaso, assim, não foi uma escolha tão consciente na época, né? Eu fiz a graduação em ciências sociais em 2007, foi 2007, terminei início de 2011. E eu lembro que eu queria alguma coisa relacionada às ciências humanas, né? Eu gostava muito de ler, gostava muito de história, de geografia. E aí um amigo meu, o Yuri, que inclusive é formado também em ciências sociais, Yuri Sayé, ele me apresentou ciências sociais. Ele, olha, eu acho que você vai gostar desse curso, tem a ver com as suas com as matérias que você gosta, com o que você gosta de pensar, enfim. E aí eu caí meio de paraquedas mesmo nas ciências sociais, assim. Eu vi um curso que agregasse todas as disciplinas que eu gostava, geografia, história, sociologia, apesar de eu não ter tido sociologia no ensino médio ainda, né? Na época ainda não era uma, uma prerrogativa, né? Ainda não era obrigatório o ensino das ciências, da sociologia no ensino médio, nem da filosofia, então não tive, de fato, essas disciplinas no ensino médio. Então, eu caí meio de paraquedas nas ciências sociais. Inclusive, eu fico brincando, às vezes, quando estou conversando nas aulas, né, na graduação, principalmente, eu falo que no primeiro período da graduação, a gente foi dividir uns seminários relacionados à antropologia 1, primeiro período mesmo, né? E aí eu vi lá, Emília Durkheim. Vou escolher essa pessoa aqui, que é a única mulher da ementa da disciplina. Olha só, eu achava que Emília Durkheim fosse uma mulher. Então, para você ver como realmente eu caí de paraquedas nas ciências sociais. E a UENF é uma universidade muito rica, né? Muito e assim, ela propicia uma iniciação científica, uma iniciação à pesquisa praticamente a todos os alunos dela, né? Por ser uma universidade pequena. Então também tem essa particularidade, né? E aí eu comecei já no segundo período a integrar um grupo de pesquisa, o nome era Oficina, que ainda existe, coordenado pela professora Simone Teixeira. E foi nele que eu acabei gostando bastante de fazer pesquisa, e do mundo da pesquisa, e do mundo acadêmico. E já no segundo, terceiro período, eu tive uma bolsa de extensão, trabalhava num projeto de extensão sobre patrimônio cultural e educação patrimonial. E foi a partir disso que eu comecei no mundo da pesquisa. Depois tive uma bolsa de iniciação científica, que eu trabalhei com a reorganização e a organização de comunidades indígenas que habitavam o norte e noroeste fluminense. Assim, é um campo de acadêmica, já passei por diferentes temas, assim, né? Vocês tá me ouvindo, Igor? Porque aqui Tô deu ouvindo, uma tô ouvindo. pausa bem rápida, tá? E aí, no mestrado, eu pensei assim, né? O que eu vou fazer agora depois da graduação? Como na UENF não tinha licenciatura, e eu gostava já do mundo da pesquisa, já tinha participado de congressos, enfim, já tive uma graduação bem movimentada e dinâmica em relação à vida acadêmica. Né? Inclusive, eu agradeço muito a oficina, esse grupo de pesquisa que eu fiz parte, que eu já organizava seminários ainda no início da graduação, congresso, né, participando de monitoria. Então, eu gostei, né, bastante desse mundo de pesquisa. E aí, fui para o mestrado. No mestrado, eu trabalhei com conflitos ambientais e grandes empreendimentos, principalmente com a comunidade de pesca de Atafona, que fica no norte do estado do Rio de Janeiro, né? Fica bem próximo de Campos, por isso que eu escolhi aquele lugar também, né? Porque a UENF fica em Campos do Goytacazes. Então, eu trabalhei com isso no mestrado. No doutorado, e aí que essa é uma questão interessante, assim, porque no doutorado é continuar com essa temática de conflitos ambientais, mas partindo de como esses conflitos ambientais seriam administrados pelos operadores de direito, principalmente em relação ao Ministério Público, porque durante o campo eu tive acesso a algumas denúncias organizadas pelos pescadores da região, por conta
do Complexo Industrial Portuário do Açu, que estavam se instalando na época, isso em 2011, 2012, foi durante esse período meu campo do mestrado. E aí eu pensei, então agora eu poderia acompanhar como se estrutura essa denúncia, né? Eu entrei no doutorado com esse projeto, mas acabou que por conta, né, desses imponderáveis da vida real, eu me acidentei e tive que mudar de tema drasticamente, porque não seria possível fazer esse campo, porque eu teria que ir para o Ministério Público, acompanhar os operadores de direito, acompanhar os líderes de comunidades pesqueiras e comunidades pesqueiras, então demandava uma locomoção muito grande que na época eu não estava podendo fazer. E aí, nessa época, em 2015, ainda no início do doutorado, eu comecei a receber muitos e-mails em relação muitos e-mails encaminhados da ABA, da Associação Brasileira de Antropologia, ao programa de pós-graduação que eu fiz doutorado, PPGA, Programa de Pós-Graduação em Antropologia. E aí eu comecei a receber esses e-mails, né, para a gente se manifestar em favor, né, era assim, mais ou menos esse vocabulário que se utilizava, de se manifestar a favor de uma regulação legítima às ciências humanas e sociais. Pô, que negócio é esse, né? Assim, a gente fica brincando que antropólogo adora um conflito, né? Então, que conflito é esse aí que eu não sei, né? Eu não conheço. E aí eu fui procurar mais informações sobre, acabei me deparando com uma grande controvérsia em torno dessa regulação da ética da prática da pesquisa, e foi aí que eu comecei a essa seara da ciência, vamos dizer assim, né? Foi assim que ela se apresentou para mim. Eu já trabalhava com antropologia do Estado, né? Porque como eu trabalhei com conflitos ambientais, eu também analisei como eles eram administrados, né? Pelo governo estatal, como o Estado exercia o controle dos territórios marítimos. Então, eu comecei, então não está tão assim longe do meu objeto de pesquisa, que seria, né, que está dentro da antropologia do Estado, dentro da antropologia da política. E aí foi assim que eu entrei nessa seara de antropologia da ciência, antropologia do Estado. Eu até fico brincando que o tema de pesquisa do doutorado ele fica um pouco nesse interstício, assim, né, entre antropologia do Estado, antropologia da ciência, porque a regulação da ética da prática da pesquisa, só para situar um pouco, que realmente é pouco conhecido, né? Tô aqui, quando eu falava com colegas de turma do doutorado, ou com colegas do doutorado, sobre o meu tema de pesquisa, as pessoas, mas o que é isso, né? O que é esse sistema SEB-CONEP? O que é comitê de ética? Porque geralmente nós da área de ciências humanas e sociais, os que não trabalham com comunidades indígenas ou com saúde, não tenha realmente acesso a todo esse aparato, né, de controle. E então eu sempre tive que explicar o que é isso, né? E o que é isso, né? E a gente só conhece realmente quando precisa submeter um projeto à Plataforma Brasil, que é justamente essa plataforma que coloca em movimento todos esses atores que integram, né, a regulação da ética da prática da pesquisa. Então, ela é realizada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que está vinculada ao Conselho Nacional de Saúde, que, por sua vez, faz parte do Ministério da Saúde. Então, a regulação vem daí. E ela é instituída, né, todo esse sistema SEB-CONEP, que hoje conta com mais de 850 comitês de ética em pesquisa, muitos deles vinculados às universidades federais, universidades estaduais, a institutos de pesquisa, principalmente. E todos eles, e dentro desse conjunto de comitês, existem apenas 4 comitês em ciências humanas e sociais, né? Que é um da UFRJ, né? O CEP-CEP-CH, o CEP Humanas, UF, que foi, inclusive, eu abri junto com o meu orientador do doutorado na época, e participei de todo o processo de inscrição junto à CONEP, isso serviu, inclusive, também de material de análise para a minha tese. E o outro está na Unicamp e o primeiro foi da UNB. Então, só existem 4 desses 800 comitês de ética em pesquisa. E
Por que existem apenas 4 comitês em ciências humanas e sociais dentro desse sistema regulatório, né? Porque, como está ancorado dentro do Ministério da Saúde, do Controle e do Conselho Nacional de Saúde, ele é regido por uma lógica que é da lógica da biomedicina, né? Uma lógica que advém da pesquisa clínica. Inclusive, suas resoluções, que a primeira resolução que estrutura e que abre esse sistema é justamente a resolução 196. 196, que foi criada em 1996. Então, a partir dali que começa a se delinear uma controvérsia com as ciências humanas e sociais. Por quê? Porque, como faz parte de um movimento internacional de governança científica, né, assim, de controle da pesquisa, agências de fomento e algumas revistas acabam pedindo, solicitando um parecer de um comitê de ética quando você submete, por exemplo, um artigo ou quando você vai participar de algum edital. A FAPESD mesmo, há pouco tempo, começou a pedir nos editais de pós-doutorado, por exemplo, parecer de comitê de ética. Então, a tendência é que mais revistas, mais programas de pós-graduação, mais instituições demandem esse tipo de avaliação do seu projeto de pesquisa, né? Um controle da pesquisa. E aí, o que acontece? O que gera toda essa controvérsia com as ciências humanas e sociais é justamente isso, porque esse sistema está ancorado na lógica da pesquisa clínica, principalmente da bioética principialista, que é regida por 4 princípios, né? Princípios da não maleficência, beneficência, equidade e justiça, que nasceu lá ainda nos anos 70, com o relatório Belmont, e toda a discussão em torno dessa regulação vem da pesquisa clínica, de excessos cometidos em experiências médicas, né? Como durante a Segunda Guerra Mundial, ou mesmo em outras pesquisas realizadas também nos Estados Unidos. Tem vários casos que são relatados para narrar esse nascimento de uma bioética principialista. Então, é justamente essa bioética que rege essas resoluções e esse sistema. Então, em 1996, com a Resolução 96, se constrói esse sistema CEP-CONEP, e mais ou menos final de 2010, 2011, abre uma consulta pública para que se atualize essa regulação, inclusive como demanda de várias instituições da medicina, instituições de representantes de usuários, né, já que o sistema está ancorado no Conselho Nacional de Saúde, então essa lógica justamente do SUS, né, quem usa esse sistema, então tem um representante de usuários, que é uma categoria também do sistema, então eles acabam demandando essa reestruturação e essa atualização da resolução. E junto a isso, as ciências humanas e sociais, organizadas pelo Fórum de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, inclusive o nome agora é mais extenso, mas agora eu não me recordo completamente, porque ficou uma sigla enorme, e ela congrega hoje em dia mais de 30 associações. Então tem a ABA, Associação Brasileira de Antropologia, a SDS, a ANPOX, de Psicologia, ANPEP, ANPED, Educação, enfim, diversas áreas que se congregam e se organizam nesse fórum. E aí, em 2012, lançam essa resolução, a nova resolução, a 466, e nessa resolução há uma prerrogativa de que vai se construir uma resolução específica às ciências humanas e sociais. Porque houve, de fato, todo um movimento dessas associações para que se reconhecesse as especificidades das ciências humanas e sociais e que, de fato, elas deveriam ser avaliadas de uma forma diferente de uma pesquisa clínica, pelo fato principalmente, de fazer pesquisa baseada em método qualitativo. Então, inclusive, o método qualitativo que congrega todas essas diferentes ciências, né? Porque mesmo sendo ciências humanas e sociais, ela também tem diferenças epistemológicas, diferentes epistemos, mas se congrega ali por conta disso, né? Desse problema. Então, a partir disso, se institui um GT para fazer essa resolução nova, que é a 510, que foi aprovada em 2016. Então, houve mais de 3 anos de trabalho para que ela fosse publicada. E foram esses e-mails de conclamação
a comunidade de pesquisadores das ciências humanas e sociais, de moções, de abaixo-assinado, que chegou até mim através da Associação Brasileira de Antropologia. Então, foi nesse momento que eu tive acesso a essa controvérsia. Então, na minha tese, eu analiso essa controvérsia, né, porque foi dessa forma que ela chegou até mim, os documentos que são construídos, né, por essas associações e pelo fórum também, pelo GT, um grupo de trabalho que congregava, agora eu não lembro de cabeça quantos membros exatamente, mas tinham representantes da sociologia, da psicologia, da educação, da sociologia, do serviço social, enfim, tinha diferentes representantes dessas áreas para construir essa resolução. Então, a resolução é aprovada em 510 e uma das prerrogativas é que se tenham mais comitês de ciências humanas e sociais, né? E foi foi 2015, 2016, na UF, que a gente começou com esse processo de abertura do Comitê de Ética específico para Ciências Humanas e Sociais, o CEP Humanas UF. E foi bem interessante assim, acompanhar todo esse processo, porque foi um processo que durou mais de um ano, entre envios de documentos à CONEP, retornava, enfim. Então, eu acabo chamando a minha tese de burocracia da ética, porque essa ciência ela acaba agregando diferentes características da burocracia, né? Que a burocracia ela tem sua origem numa... Eu acho que eu estou dando muitas informações aqui, não sei, eu estou indo muito rápido. Não, acho que não. Mas acho Não, que pode. tá ótimo. Não te ouvi, desculpa. Não, não, pode concluir, que eu estou apontando algumas questões que Tá são bom, tá bom. importantes. E aí agora eu não lembro onde eu parei. Desculpa. Não, você está falando, falou do fórum, falou da resolução que Ah, antes. das características da burocracia, lembrei. Das características da burocracia que se encontram nessa regulação por, né, tá vinculada a uma instituição estatal, né, a uma vertente do Estado, e toda a burocracia que a gente tem hoje, né, toda a estrutura, ela vem de uma estrutura jurídica, né? O Estado o Estado brasileiro tem essa característica e tem a sua origem na estrutura judiciária, jurídica. Então, esses valores que muitos pesquisadores de antropologia do direito encontram na burocracia, que é a tradição inquisitorial, que é a suspeição sempre, né, do outro, a suspeição sistemática do outro, e por isso a necessidade, por exemplo, que aí tem a ver com uma tradição cartorial, de se atestar por documento. Isso é bem interessante, inclusive, porque outros países, quando você faz concurso público, por exemplo, ou algum outro tipo de concurso, processo seletivo, você não precisa da quantidade de documentação que a gente precisa aqui no Brasil para comprovar as nossas titulações e as nossas atividades acadêmicas, né? Eu lembro uma vez, ainda no início do doutorado, no final do mestrado, não lembro quando exatamente, ouvindo um professor que é francês, e ele passou para um concurso na UF, e ele falou foi narrando toda uma dificuldade que ele teve de conseguir todos os certificados e declarações das atividades que ele descrevia no currículo. Então, é uma tradição que a gente, né, da antropologia do direito, principalmente, que analisa as instituições estatais, a antropologia do Estado também trabalha, que é essa tradição cartorial. A gente necessitar desses documentos para atestar a nossa fé pública, né? Porque a gente já parte de antemão que a gente é suspeita, a gente está mentindo, né? E essa é a tradição inquisitorial, que é o contrário. Em vez de pressupor a inocência, pressupõe a culpa. E isso está presente na burocracia da ciência, isso está presente na burocracia da ética, que eu chamo de burocracia da ética, justamente por isso. Isso ficou muito visível na abertura do CEP Humanos, que eu participei, que durou mais de um ano, como eu já falei. Porque a gente enviava os documentos e aí pedia uma coisinha que não estava necessariamente num documento, quer dizer, que não constava na norma ou na resolução que regia a abertura de um comitê de ética. E aí tinha que retornar. Ou quando pedia, por exemplo, a uma prerrogativa, uma obrigatoriedade de todas as salas
e utensílios e ferramentas e data show, computador, todo o material do comitê de ética ser exclusivo do comitê de ética, secretária, tudo, né? Por conta do sigilo da pesquisa mesmo e do sigilo dos dados da pesquisa. Então, a gente tinha que descrever, porque eu fui construindo esses documentos junto com o meu orientador do doutorado, Fábio Reis Mota, e aí a gente colocou o exclusivo só no final do parágrafo. Por exemplo, o Comitê de Ética e Pesquisa possui mesa, secretária, computador, tal coisa, exclusivo. Mas aí eles pediram o retorno desse documento, falando para usar exclusividade depois de cada objeto. Assim, eram esse tipo de ressalvas e retorno que a gente tinha. Então, foi todo o processo de abertura, demonstrou muito isso, né? Porque uma outra tradição e uma outra característica da burocracia que acaba sendo muito visível e evidente nessa burocracia da ética como as regras, né? As regras, elas são feitas de uma maneira abstrata. A gente vê isso, por exemplo, em editais, né? Editais de universidade mesmo, ou outros tipos de editais. As regras, elas são feitas a partir de uma tradição que a gente chama de civil law, que são pessoas especializadas que fazem uma lei, e geralmente essas leis são abstratas, geralmente essas regras são abstratas e muita relação com a realidade. Então, por elas serem abstratas, uma pessoa tem o poder e tem o papel de interpretá-la. Então, dependendo da pessoa que lê, né, estava lendo ou tendo acesso a esse processo de abertura do Comitê de Ética, poderia avaliar e poderia interpretar de uma forma diferente. Isso está previsto, porque é assim que as regras das regras estatais e as prescrições que nos regem de uma maneira geral. Então, ficou muito visível isso na abertura do Comitê de Ética. Então, analiso como se organiza essa estrutura burocrática, essa estrutura de controle da regulação da ética, da prática da pesquisa, acompanhando, né, a inscrição do Comitê de Ética, CEP Humanas, UF, um outro CEP também, que eu fiz campo, durante mais de um ano, também das Ciências Humanas e Sociais, e acompanhando eventos da CONEP, acompanhando eventos organizados pela Associação Nacional de Medicina, para entender um pouco como é que é essa lógica e como essa regulação acaba tendo essas diferentes características da burocracia, da ciência, principalmente da ciência da saúde. Então, é por aí, assim, a minha pesquisa. E foi a partir disso, né, dessas disputas epistemológicas em torno da regulação, dessa demanda por um sistema regulatório que tenha mais a ver com a eticidade e a prática da pesquisa dos métodos qualitativos, que comecei a perceber comecei a pensar mais na ciência, né? Que ciência é essa? Que disputas epistemológicas é essa? Que pesquisadores são esses? Que cientistas são esses? E foi assim que eu cheguei até a divulgação científica, né? Por quê? Porque também, no meu primeiro pós-doutorado, que eu encerrei há pouco tempo atrás, a minha ideia era continuar com a pesquisa sobre regulação da ética da prática da pesquisa, regulação da ética em pesquisa, mas só que partindo da pesquisa clínica. Como eu tive meus interlocutores basicamente eram pesquisadores das ciências humanas e sociais, apesar de ter conversado com alguns médicos, alguns profissionais da saúde ou da área da saúde de maneira geral, eu queria entender um pouco mais a pesquisa clínica. Eu até tinha já pensado e já tinha negociado o campo em dois laboratórios de hospitais universitários. Só que por causa da pandemia, né, no meio desse doutorado havia uma pandemia. E a pandemia começou lá em março de 2020, então eu tive que mudar, né? Tive que mudar e comecei a pensar outras coisas. E uma dessas coisas que eu comecei a pensar foi justamente a divulgação científica. Por quê? Porque, como eu sou do INEAC, desse Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos, a gente teve um projeto chamado INEAC ao Vivo, e aí o meu núcleo de pesquisa especificamente fez o Antropopapo.
Eu adoro esse nome. O Antropopapo, que era justamente conversar sobre temas diversos a partir da antropologia. E muitos desses temas tocavam a pandemia, né? Tocavam em diferentes aspectos da pandemia. E aí eu comecei, quem são essas pessoas que estão fazendo divulgação científica? Porque eu me vi como uma divulgadora científica, mas da antropologia, né? Eu estava fazendo divulgação científica. E aí eu comecei a pensar sobre isso, porque começou uns perfis começaram a ser muito mais visualizados, por exemplo, a Atilia Marino. Eu não conhecia, eu não assistia o canal, nunca fui de assistir muitos canais de YouTube, Nerdologia, por exemplo, que é o canal que ele administra, né, um canal do YouTube dele. E o Atilia Marino, ele ganhou uma proeminência enorme durante essa pandemia. Então, eu comecei a pensar sobre isso, né? Que divulgação científica é essa que está se fazendo? Quem são esses divulgadores científicos? Como eles se pensam? Que ciência é essa também que se divulga e que tem mais notoriedade, né? Que também tem uma disputa científica em torno do que seria essa divulgação científica. E atrelando a isso, a essas características, como eu já falei, na nossa sociedade, né? Que tem a ver com uma tradição inquisitorial que tudo se suspeita. E isso soma, inclusive, a um conceito que o Fábio, né, meu antigo orientador, trabalha, que é a cisma, que é justamente você cisma com todo mundo. Então, os pesquisadores e a ciência começou a sofrer, né, com esses ataques de suspeição, e que, né, que deu origem aí. Antes disso já existia, obviamente, o movimento anti-ciência, esses diferentes movimentos anti-ciência, e aí com esse projeto de pós-doutorado. E agora na Fiocruz eu estou com a ideia de analisar justamente esse movimento anti-ciência, mas partindo da perspectiva dos divulgadores científicos, né? Como se defendem, como se constrói um reconhecimento em relação a essa divulgação científica, a esses divulgadores científicos e também a ciência. Então, eu falei bastante, né? Você pediu a trajetória das ciências sociais até aqui, então foi mas tentando resumir ainda. Mas muito bom. Mas deu algumas coisas para a gente conversar. Acho que eu ia falar de uma outra, como eu não vou falar disso, porque acho que não tem como, em relação à tramitação do projeto de lei para o Comitê de Ética em Eu não ouvi, Pesquisa. desculpa. Ah, tá. Não, tenho outras coisas para poder falar, né? Mas Sim, tratar tem muita. muitas coisas. Mas eu queria, antes de começar a tratar da questão do discurso anti-ciência e etc., como você tocou muito numa questão que é muito cara, que é a questão da ética em pesquisa, queria que você falasse um pouco sobre a tramitação do projeto de lei, que aí transformando em projeto de lei a ética em pesquisa com humanos. Queria que você falasse um pouco sobre isso e quais são os impactos, né, de algo que é regulado por Uhum. reuniões para ter um projeto de lei, uma lei, não um projeto, mas ter uma lei da ética de pesquisa com seres humanos e como que isso, qual o impacto para as ciências humanas, sociais aplicadas, enfim, para as ciências humanas de maneira geral, qual que é o impacto. Sim. Assim, é importante enfatizar aqui rapidinho que esse controle da pesquisa ele é importante, ele é válido, porque é importante realmente ter a participação da sociedade civil, inclusive faz parte de um processo de democratização da ciência, né? Então, esses instrumentos de controle da pesquisa são importantes de fato, né, para se resguardar o participante de pesquisa, que é a nomenclatura que se recebe quando o interlocutor, né, quando a pesquisa ela adentra esse sistema SEB-CONEP, o interlocutor, no caso da antropologia, passa a se chamar participante de pesquisa. Então, é um instrumento importante mesmo para se proteger, né, para se proteger e equilibrar os riscos, né, fazendo parte dessa, inclusive, da bioética. A principalista quer de equilibrar riscos e benefícios em relação à pesquisa clínica. Mas aí o problema é justamente que quando se institui a resolução
196, 1996, ela acaba falando logo no seu escopo que aquela resolução ela se destina a pesquisas envolvendo seres humanos. Então, acaba agregando e congregando todas as ciências humanas e sociais. E é a partir desse escopo, né, desse vocabulário, que instituições de financiamento, de agências de fomento, de revistas, acabam demandando esses pareceres do Comitê de Ética. E é importante também falar que esse movimento, como faz parte de uma governança científica, ele não está. Essa característica vinculada à saúde não é só aqui do Brasil. Ela também aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, né? Essa vinculação da saúde, e aí se tenta universalizar, né? Universalizar procedimentos éticos, de avaliação éticos de uma área, né? Da pesquisa clínica, principalmente, de um tipo de pesquisa, para outras áreas, no caso das ciências humanas e sociais. Então, esse PL, que agora eu esqueci o nome, devia estar anotado aqui, mas deixa eu abrir aqui, está aberto aqui em algum lugar, porque como eu trabalhei com isso no doutorado, eu acabei sendo convidada pela ABA a participar do Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, né? Que é um comitê da ABA que justamente foi criado para se discutir essa particularidade e demandar, né? Tanto uma regulação mais justa por dentro, que inclusive interlocutores falavam, né, de duas frentes de trabalho, que seria essa por dentro do sistema, mas uma resolução específica, com uma plataforma Brasil mais condizente com o vocabulário das ciências humanas e sociais, porque não sei se quem está assistindo aqui já teve experiência de submeter uma plataforma Brasil. É um vocabulário bem específico da pesquisa clínica, da área da saúde. Então, é um ambiente um pouco inóspito assim, para pesquisadores das ciências humanas e sociais. Até hoje, eu recebo vários pedidos de ajuda de amigos da antropologia e de outras áreas para submeter, me perguntando coisas, porque realmente é um sistema que é pouco conhecido, né, dentro das ciências humanas e sociais. E aí a outra frente de trabalho desse comitê de ética, que está vinculado também ao Fórum de Ciências Humanas Sociais e Sociais Aplicado, é que faça um sistema de regulação fora do Ministério da Saúde, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e agora o nome é Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, se eu não me engano, e Comunicação, né? Agora o nome é bem grande. E tem se tentado, mas ainda não tivemos um resultado ainda sobre isso, porque há de fato uma gestão dessa controvérsia pelo Ministério da Saúde para se manter com esse sistema unificado, porque parte de uma lógica de que não só homogeneizante e universalizante, mas também dentro de uma lógica de uma gramática que congregando todas essas ciências, né, seria uma forma de uma regulação ser mais igualitária. Então, há um outro regime de igualdade que rege esse sistema, né? Então, é só para fazer aqui não colocar CONEP e Ministério da Saúde são maus. Não, é porque há uma moralidade, há uma gramática moral que faz com que eles trabalhem dessa forma, né? E administrem essa questão da regulação da ética e pesquisa dessa forma. Então, eles veem como uma forma de fugir dessa regulação, de escapar dessa regulação, e também são gramáticas cívicas diferentes, tentando explicar. Assim, uma parte da igualdade, que é da CONEP, né? Uma igualdade que seria se eu regulo você, eu regulo a todos, então todos somos iguais, e tem uma categoria que é muito acionada pelos membros da CONEP, que é o de harmonia, buscar uma harmonia, e harmonia em detrimento dessas diferenças, né? Enquanto das ciências humanas e sociais, pesquisadores que tiveram mais notoriedade nesse processo da Constituição da Resolução 510, ou mesmo do Fórum de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, que é uma igualdade que prevê e que leva em consideração essas particularidades. Então, são concepções de igualdade diferentes que regem essas duas formas de lidar com a regulação.
E aí, esse PL, ele começa a tramitar lá em 2017 e acaba... tiveram vários momentos, né? Um dos momentos que está acontecendo agora é que, em 2019, teve uma audiência pública, onde participaram, inclusive, pesquisadores de ciências humanas e sociais. Aí teve a participação do professor Luiz Fernando Dias Duarte, que é do Museu Nacional, e foi uma pessoa que se colocou muito, né, nessa controvérsia mesmo. Ele participou de vários encontros, ele era que ele estava representando não só a aba, como o Fórum também, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E então acaba tornando lei a resolução, essa regulação que é vista como para legal, né? Assim, extra legal, porque não é lei ainda. Então tem várias, até a Conep em um dado momento, por exemplo, se colocou contra essa lei, porque dá tira a resolução, tira a regulação da Conep e passa a ser indústria da saúde, então muito vinculado a interesses de governo, a modificações do governo, e como a Anvisa né? Está se assemelhando à Anvisa, inclusive. Então tem todo um lobby também de indústrias farmacêuticas para que se modifique essa PL. Então, em 2019, quando teve a audiência pública, retira as ciências humanas e sociais do escopo e realmente deixa só a pesquisa clínica, e também que causaria até seria uma esquizofrenia, assim, porque só as ciências humanas e sociais ficaria dentro da Conep, ficaria sendo regulada pela Conep, e a pesquisa clínica ficaria pela Anvisa. E muda todo esse projeto e aí retira as ciências humanas e sociais. Então, era tido como um ponto pacificado, né? Assim, tá, então não fazemos mais parte dessa controvérsia, então tá tudo bem. Mas agora, em 2021, começou a tramitar novamente, e de novo, um voto do deputado Orlando Silva, um voto, né, que ele propõe um substitutivo que, de novo, coloca dentro dessa regulação, dessa nova regulação a partir da lei, né, de um projeto de lei, as ciências humanas e sociais. E isso foi agora, tem 2 semanas. Então, de novo, tem que tentar se buscar uma administração, né? Uma negociação com o deputado e com outras instituições, com outras instâncias, para que se retire novamente as ciências humanas e sociais desse escopo. Porque vai tornar, acho não, né? Tenho certeza que vai dificultar mais ainda essa regulação de acordo com a epistemologia das ciências humanas e sociais e o método qualitativo, né? Então, é realmente um problema, e vem acontecendo desde 2017. Então, a gente não sabe muito bem onde isso vai dar. No momento, está um pouco incerto. Porque é um voto, é um voto particular, e ele propõe um substitutivo. Então, realmente, não tem como saber como é que isso está na Câmara, se ele tem apoio, se não tem. Enfim, é um ponto complicado. Mas tem uma questão que é muito importante, que é a questão do controle social das pesquisas, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. E mais ainda, você falando que é uma devolução. É algo que eu observo muito quando eu faço pesquisa de campo, das pessoas se sentirem, dos participantes de pesquisa se sentirem muito usados, né? Ou até mesmo, se a gente puder usar outro termo, abusados, né? Em que sentido? Né? Vem aqui, conversam comigo, mas eu não sei a pesquisa, eu não sei o que aconteceu com ela, eu não sei as consequências sobre ela, eu não sei os resultados da pesquisa, eu não vejo a tese finalizada, por exemplo, ou o livro, ou o projeto. Você percebe isso, assim, essa falta de uma... isso estou falando uma observação muito pontual, né, dos momentos em que eu participei, ou como orientador, ou como pesquisador de projetos envolvendo seres humanos, uma sensação de falta de devolutiva. Agora,
estou orientando um trabalho, só para contextualizar, um trabalho sobre mães de crianças com microcefalia. E, Nossa. e, e a minha aluna, que ela se intitulou Mães de Anjo, ela se auto-intitulou dessa forma. E a minha aluna tem tido muita dificuldade de acesso a essas mães, porque elas estão cansadas de terem que falar com as pessoas, com os pesquisadores, e não e se sentirem usadas e não ouvidas, né? E aí, pela sua experiência, né, com CEPs, etc., eu queria saber se isso é uma constante, se é uma preocupação também dos CEPs, essa devolução ou esse envolvimento maior dos sujeitos participantes de pesquisa, como sujeitos pensantes também, né? Não só como participantes de pesquisa, senão a gente acaba correndo o risco de transmutar para as ciências humanas a noção de objeto, né? É um objeto de Sim. pesquisa que eu uso aqui, etc. e tal, que eu vou colher os dados. A gente não colhe dados, né? Por mais que a gente possa usar isso metaforicamente, etc. e tal, a gente não colhe dados. A gente está interagindo com vidas, né? Então, não é uma coleta de dados como sei lá, colher o sangue de uma ratazana. Não é isso, é outra coisa, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, assim, eu parto da antropologia, né? E a antropologia, ela entende que os dados são construídos, né? A construção do conhecimento, a construção do conhecimento antropológico, ele está ali, né? É o que que a antropóloga leva a campo, né? Enfim, os quadros conceituais, as teorias, né? Todo esse esquema, todas essas ferramentas analíticas e o que os nossos interlocutores também levam, né? Então, o encontro, que inclusive alguns autores, se não me engano, a Marisa Periano vai chamar de encontro etnográfico, é justamente esse encontro, essa fusão, o Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, essa fusão de horizontes que se constrói o conhecimento da antropologia. Então, sim, o interlocutor para a antropologia é muito importante, né? Acho que para as demais ciências que trabalham com o método qualitativo, a interlocução é muito importante. Sem a interlocução, se o interlocutor não quer falar, não tem campo, não tem pesquisa. Né? É interessante isso, assim, como você falou porque são formas de olhar o outro, né, o participante de pesquisa de maneira diferente mesmo. Né? À toa que um dos ganhos da Resolução 510, como é assim chamado pelos integrantes do grupo de trabalho que fez a Resolução 510, é justamente o uso de registro de consentimento livre esclarecido e não termo de consentimento livre esclarecido, porque você parte do princípio que pode se registrar de outras formas, né? Que não um termo, como a assinatura, né? Porque a gente vive numa sociedade que é regida por uma tradição inquisitorial e tudo mais, então a assinatura tem um grande peso. Então, você suspeita quando você precisa assinar alguma coisa. Então, um termo, ele previa a assinatura do seu participante de pesquisa, do seu interlocutor de pesquisa. E o registro, ele dá margens para vários outros tipos de registro de consentimento. Pode ser durante a gravação, pode ser um e-mail, um registro de um e-mail, pode ser uma filmagem, enfim, pode ser qualquer outro tipo de registro, mas que se registre, de alguma forma, o consentimento do participante de pesquisa. E aí, chega a ser um exemplo anedótico, assim, eu fui em algumas capacitações da Conep, realizadas pela Conep, e realmente como a Resolução 500 é nova ainda, né, foi promulgada em 2016, e a plataforma Brasil ainda não foi atualizada, porque uma das prerrogativas para que a Resolução 510 seja, de fato, efetiva e atualizada e usada, é que a plataforma Brasil seja atualizada. E a plataforma Brasil ainda não foi atualizada. Então, inclusive a Conep fala que isso é muito difícil, porque é o DataSUS que gere e gesta a plataforma Brasil. Então, todo o processo de atualização demanda um esforço muito grande e realmente demora, né?
E então, essas capacitações que eu fui da Conep foram realizadas na UFRJ, num auditório enorme, ali do. Ai, meu Deus, esqueci o nome agora, mas é do CCS, eu sempre esqueço o nome, é o do Ciência da Saúde ali, CTS. isso. E era um auditório enorme, tinha mais de 200 pessoas nessa capacitação, porque uniu comitês de ética do Estado do Rio de Janeiro, comitês de ética do Espírito Santo também. Então, era bastante gente. E aí, uma das ideias dessa capacitação era justamente fazer com que membros do comitê de ética utilizassem a 510, que ela não tem grande aderência na, em comitês, principalmente da área da saúde, porque a 466 ainda é vista como a mais importante, porque de fato, a que estrutura todo esse sistema, né? Quer dizer, é o 96 que estrutura todo o sistema, mas a 466, a resolução 510 é vista ainda como um complementar. Então, às vezes, a 466 é usada em detrimento da 510. Então, se pede ainda o termo, enfim, todas essas coisas que a 510 prevê, mas ainda não é utilizada de uma maneira. Não é utilizada ainda pelos membros de comitês de ética de outras áreas. E aí, em uma das apresentações, falando da importância da 510 e para se utilizar a resolução 510 para avaliar os projetos de método qualitativo, uma representante da Conep falou: olha, gente, vocês têm que entender que o participante de pesquisa não é um objeto, é uma pessoa. Tá. Isso é uma fala. Então, é como se vê mesmo, né, que tem muito a ver com esse olhar da pesquisa clínica, da doença, né, de foco na doença, enfim, é uma outra relação que se estabelece com o interlocutor. E isso era muito interessante, assim. Quando ela falou isso, gente, né, é isso mesmo que eu estou ouvindo? Era isso mesmo que eu estava ouvindo, fazia todo sentido. Ali, ela falar aquilo para aquela plateia, para o público, porque justamente ela estava tentando explicar a diferença da 510 para as outras resoluções, para a resolução 466 especificamente. Então, e como essa regulação está ancorada no Conselho Nacional de Saúde, então parte do princípio do controle social, né? Que geralmente a gente pensa que o controle social vem do Estado, né? O Estado que controla. Então, esse controle social, inclusive, é diferente. Seria esses conselhos e o representante de usuários dos comitês de ética que fariam esse controle das pesquisas. E uma das prerrogativas é justamente a devolutiva. A devolutiva, quando uma das prerrogativas do termo de consentimento livre esclarecido e do registro também é que você devolva, que você exponha ao seu interlocutor de pesquisa, ao seu participante de pesquisa, a devolutiva, que você vai devolver. Então, a devolutiva, inclusive, é uma questão ética muito forte para diferentes outras ciências, independente desse sistema regulatório, desse sistema. Na antropologia, a devolutiva é algo importante, nem que você volte, né, para onde você fez a pesquisa. Quando eu fiz a pesquisa no mestrado, por exemplo, e estava um boom de pesquisadores no lugar onde eu fiz, porque estava se construindo o complexo industrial de Portuário da Sul, e quando eu cheguei lá, tipo, vários interlocutores falaram, não, mais uma, chega, chega. Enfim, aí com a relação que a gente vai estabelecendo no campo, né, o campo vai se abrindo de uma outra forma. E aí tinha momentos que eu era vista como bióloga, tinha momentos que eu era vista como funcionária do porto. Assim, gente, eu não trabalho no porto, eu estou fazendo perguntas do porto, mas não trabalho no porto. Enfim, início do campo, até você negociar a sua identidade, que você não tem como controlar o que os seus interlocutores pensam de você, pensam sobre essa pesquisa. Né? Eles vão formular teorias e explicações sobre sua pesquisa enfim. Inclusive, é uma questão muito importante dentro da antropologia, porque a gente tem pensado muito. Né, eu considero que eu fiz uma antropologia up, né? Eu estudei meus interlocutores no doutorado foram pesquisadores, foram membros de comitês de ética, né? Então, e localizados aí numa posição
né, na sociedade uma posição mais elevada, numa sociedade hierárquica como a nossa. E então, inclusive, é difícil eles se verem como interlocutores de pesquisa, porque parte de uma representação da antropologia, que a antropologia só trabalha com pesca, só trabalha com comunidade quilombola, só trabalha com questões de identidade. Enfim, eu trabalhei, inclusive, eu fiz essa brincadeira na tese, eu me diverti fazendo essa parte da tese, que era justamente entender, né, como havia uma demanda por reconhecimento da pesquisa qualitativa e de uma demanda por um sistema mais justo e legítimo, né, dentro das ciências humanas e sociais, aí eu acabei usando a questão de identidade mesmo, porque se conforma um grupo a partir de uma identidade. Que seria essa identidade? O método qualitativo e a partir do insulto moral, porque muitos pesquisadores, mesmo com os quais eu conversei, falavam, é um insulto, usavam essas categorias, né? Desconsideração, insulto. Então, dá para se usar a identidade para analisar a ciência. Mas, enfim, então muitos interlocutores não se viam participantes de uma pesquisa, mesmo declarando desde o início que o objetivo da minha pesquisa, por que eu estava conversando com aquela pessoa. Isso é muito forte, por exemplo, um professor que eu conversei algumas vezes, que era um professor oncologista, e aí a gente conversando sobre... Eu fui escrever um capítulo com ele, mais uma outra colega, bioeticista, e eu fui escrever minha parte, e eu usei essas categorias nativas, né? Mas categorias utilizadas dos meus interlocutores, que eram desconsideração, falta de reconhecimento. E quando eu narrei para ele, né, e tentei explicar essas categorias, eu falei assim, mas são categorias nativas, né, que os nativos, como você utiliza. Aí ele, mas eu não sou índio, eu não sou nativo. É bem engraçado, assim. Eu fui explicar para ele, não, você também é o meu interlocutor de pesquisa, você também é o meu nativo, né? Todas as pessoas que estão dentro, performando esse sistema de controle dentro dos comitês de ética ou fora do comitê de ética, são meus interlocutores de pesquisa. É. E é interessante isso também, né? Mas a devolutiva realmente é algo muito demandado e muito importante, né? E é regido não só pela ética em pesquisa, né? Por essa regulação da ética em pesquisa, mas também no Código de Ética da ABA, por exemplo, se prevê essa devolutiva, que é importante justamente para que esses interlocutores de pesquisa não se sintam usados e, né? Então, tem muitos casos mesmo de pesquisadores, inclusive colegas, que falam da dificuldade de entrar em em alguns campos, porque não se tem devolutiva e também tem a ver com uma representação, talvez, né, de um benefício a curto prazo da pesquisa, né? E não vai beneficiar tão rápido, ou são outros benefícios, né, da pesquisa qualitativa, que não esses da pesquisa clínica, que talvez sejam um pouco mais concretos, né? Os resultados da pesquisa são mais concretos, vamos dizer assim, a curto prazo. Então, talvez também tenha isso, né? Que ideia é essa de devolutiva, né? Que devolutiva é essa também que esses Tem, interlocutores estão querendo, também pode ser é. Eu até acho uma que questão. é, até acho que isso pode ser uma questão inclusive de pesquisa mesmo, assim. Já que Sim, eu acho, porque porque de naipes de uma devolutiva, mas o que para eles seriam isso, né? tem que ser uma devolutiva. Eu Né? acho que pode ser uma questão, sim, uma Porque questão. Porque o serviço social, as ciências sociais aplicadas, trabalham mais com essa ideia de devolutiva porque são aplicadas, são mais aplicadas, né? Agora, as ciências humanas e sociais, antropologia, por exemplo, para ter um resultado concreto, assim, demora, né? É um outro tempo, outra temporalidade de pesquisa. é, Isso, inclusive, é dentro agora que a gente está vendo no nas avaliações, né? Avaliações de revistas, avaliações de produção científica de pesquisadores, né? Que são a construção de conhecimento das áreas são diferentes, então é outra temporalidade. Não tem como avaliar e universalizar um sistema avaliador, por exemplo, de produção científica para todas as áreas.
enfim, é um outro assunto, mas que também faz parte de uma das demandas desse Fórum de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, que foi aberto, né, que foi construído lá ainda quando estava demandando uma resolução específica para ciências humanas e sociais. Com certeza. Tô E falando pra pensando, caramba. não, mas eu falo muito, e aqui eu fico exercitando o ouvir, porque eu falo muito em geral. E tem sido muito bom, assim, Eu também. porque mas aí, assim, por conta, né, do tempo que a gente já está conversando, mas sem também não tocar nesse ponto que é o ponto, né, que é o encontro agora da sua pesquisa com a questão da desinformação e o discurso anticientífico. Uhum. Mas, por outro lado, não tem como não tratar de uma outra questão importante, que é o conflito como um núcleo estruturante do seu trabalho, né? E eu vou entrar por aí. Eu antes ia entrar pela cisma, quando você falou do conceito. Você pode tratar se você quiser. Mas eu pensei muito no conflito. Uhum. Vendo a sua tese, não minha dissertação ainda, mas vendo a sua tese, ficou muita dimensão do conflito e de uma permanência do conflito como estrutura nessas relações, essas disputas sobre ciência, sobre medicamentos, tratamento precoce. E agora, no contexto, a gente está vendo isso da pandemia, a gente está vendo uma porção de coisas assim associadas em uma outra lógica que tem sido nomeada, né, de sommelier de vacinas, né, que vão escolhendo. Eu também acho que isso seria genial para uma pesquisa, né, Seria, com certeza. acompanhar fila de vacinação como forma de pesquisa e tal. Acho que seria interessantíssimo se as pessoas que vão querendo, eu quero tal vacina, e vão até no posto e criam redes, né, para saber em qual posto tem a vacina que a pessoa quer, por algum motivo que ela acha que é. Sim. É muito curioso isso, que a gente não, eu não me lembro na história da gente ter uma discussão sobre a origem das vacinas. Não me lembro, né? Também não. Não me lembro. A gente toma, mesmo sem saber qual que é a empresa que produz, ou a nacionalidade da empresa ou da farmacêutica, ou do laboratório. Mas, enfim, queria que você falasse um pouco dessa perspectiva do conflitiva para analisar os movimentos anti-ciência e como que você observa que vem atrapalhando o combate à pandemia, e como vem atrapalhando mais ainda, né, o controle da doença, até mesmo num processo de institucionalização inédito no Brasil também da anticiência, do negacionismo científico. Né? Eu acho que em nenhum outro governo da nova república, se a gente for dizer assim, a gente não viu com tanta, né, não observou assim, um enfrentamento tão grande contra a ciência. Vimos falta de investimento, vimos, quer dizer, mais desconfiança da ciência, eu não me recordo. Também não. Fica à vontade. É que a gente está vendo um movimento de negacionismo científico como política de Estado, né? Política de governo principalmente. E aí que a situação fica um pouco mais complicada, né? Porque os negacionismos científicos sempre existiram, né? Sempre existiram. Terraplanismo, teorias da conspiração, enfim, todo esse... E eu acho que a pandemia, ela acabou como um momento de crise, né? Acho que pode também olhar sobre essa lente. Momentos de crise acaba explicitando. Eu acho que por isso que antropóloga gosta tanto de conflito. Que são momentos de conflito que geralmente essas contradições e nessas situações elas tornam mais evidentes moralidades, ideias, enfim, sobre diferentes coisas, né? Diferentes questões. E eu acho que o controle, o conflito é importante justamente para pensar esse tipo de momentos, né? Momentos conturbados mesmo. E
E a desinformação científica, eu acho que. Eu estou pensando ainda no sommelier de vacina, que realmente essa é uma saga e daria uma ótima pesquisa, de fato, acompanhar pessoas que estão indo de postos em postos a procurar a vacina. Mas eu acho que uma questão que ajudou bastante, que colaborou com essa descrença na ciência, é justamente a falta de informação e a falta de conscientização mesmo do que seria uma ciência, né? Eu lembro quando eu era mais nova, quando falava assim, cientista, você já imagina uma pessoa com um colete todo branco, né, lá manipulando vidros, manipulando, enfim, diferentes substâncias, né, e não pessoas que lidam com outras pessoas, que trabalham com outras pessoas e que fazem pesquisa qualitativa, por exemplo. E aí eu lembro que quando eu fui uma vez, assim, ainda no ensino médio, eu fui na UF, isso, eu fui na UF, como essas excursões, né, do ensino médio para levar a garotada para conhecer o ambiente universitário. Eu falei assim, nossa, eu imaginava aqueles laboratórios, né? A primeira vez que eu tinha ido numa universidade, aqueles laboratórios super grandes e estruturados. E não, a ciência ela é produzida de uma maneira, né? Não é essa palavra simples, né? Mas não é de acordo com esses filmes, com essa representação que a gente tem. E aí eu acho que a pandemia trouxe justamente isso, né? Que que motiva e que mobiliza a ciência é justamente a dúvida, né? O conhecimento científico, as pesquisas são mobilizadas pela dúvida. Eu quero conhecer uma coisa. Então, e a vacina, né? Foi a primeira vez que a gente acompanhou a vacina, e por isso que a pandemia é importante para entender esses movimentos de negacionismo científico, esses movimentos anti-ciência, porque trouxe à tona como uma pesquisa é feita. E muitas pessoas, eu mesma, se não fosse minha pesquisa de doutorado, não saberia como é que é realizada uma pesquisa clínica, que tem diferentes fases de teste, tem diferentes etapas. Então, se mediatizou, né? A construção de vacinas, a construção de, de conhecimentos. No início da pandemia mesmo, não era um consenso em torno da OMS, se a gente usava máscara, se não usava máscara, enfim. É um vírus novo, né? Está sendo ainda... Estão se buscando ainda entender, por exemplo, como é que ele age no corpo, porque cada um tem um sintoma diferente, tem um Covid longa, e pessoas não têm nada. Então, estou querendo entender como é que esse vírus ele reage no nosso corpo. Então, as pessoas terem acesso de uma maneira um pouco irresponsável, porque também a gente tem que atribuir aí a responsabilidade também às mídias, principalmente jornais que propagam que ficam publicizando essas controvérsias ainda não finalizadas, que é justamente isso, né? Como as vacinas estão sendo produzidas, e aí volta para a fase anterior e vai para outra fase. Então, a população, de uma maneira geral, tem acesso a como a construção do conhecimento científico é construído e acaba se meu pai mesmo, assim, ele não tem nenhuma formação universitária, enfim, só terminou, só tem até a oitava série, então, como assim? Não voltou ainda? Como assim tiraram? Mas como assim isso? Não viram se está comprovado ainda? Como assim não viram se quanto tempo o anticorpos dura da vacina? Porque ainda não se sabe, né? É um vírus novo, a vacina começou a ser aplicada muito recentemente, então não tem como saber quanto tempo dura, se vai ser uma vacina como a da gripe, se a gente... Falo em casa, é um laboratório horrível, a gente está vendo... Exatamente, então, e como a gente não ouvi, desculpa, Igor, travou aqui. 4 somos nós, é agora, assim, É agora, exatamente. Você falou jatos somos nós. Não, a fase 4, fase 4. É verdade. Somos nós, exatamente. Então é difícil entender isso. Assim. A gente não lembra, de fato, na história de a gente acompanhar o processo de construção da vacina. E ela sendo mediatizada acaba colaborando com essa desconfiança. Que é isso, né? A desconfiança ela vem de diferentes
diferentes processos, né? Um processo muito complexo de fato, que é isso, são controvérsias científicas e a construção do conhecimento científico é pautado em controvérsia, que é mediatizado, e aí são instituições, né? Aí tá também a questão do neoliberalismo que acaba influenciando, né? Essa dissipação da fronteira entre público, privado, indivíduo, sociedade, enfim, essas esferas da vida, né? Da comunicação, ciência, então tudo fica meio dissipado, assim, tudo fica meio confuso, então aumenta, de fato, a descrença, né? Aí eu acho que é um grande desafio, assim, pensar em como se constrói essa ponte, né, com a comunidade, como se comunica, que a comunicação, né, da comunicação, o da antropologia trabalha muito com isso também, como se comunica, né? Como se comunica a ciência. Eu acho que a gente está aprendendo agora, porque o movimento de abertura da ciência, de democratização do conhecimento científico, ele é recente, ele começa lá nos anos 80, mais ou menos, final dos anos 70, início dos anos 80, e os comitês de ética, inclusive, vêm nessa leva aí de governança científica, de controle e tudo mais, de participação da sociedade civil, leigos na ciência, justamente para efetivar esse controle. Então, como é que se comunica? Né? Como se divulga a ciência? Eu acho que a gente está aprendendo, de fato, e a pandemia trouxe isso, trouxe vários desafios. Que é como o jornalismo, por exemplo, faz um jornalismo mais consciente em relação à publicização dessas controvérsias em torno da ciência, que a ciência, sim, tem dúvida, e é regida pela dúvida. E o que a gente sabe da ciência, os saberes científicos, o conhecimento científico, são consensos provisórios, né? Então, pode uma vacina agora ou daqui para frente, não. Essa vacina, olha, só tem eficácia até tal idade. Enfim, isso acontece, faz parte. Como você mesmo falou, a gente está aí sendo cobaia nesse momento. E isso faz parte. O problema é que justamente não se tem uma educação científica, assim, uma educação de que isso faz parte. Acho que se eu não tivesse na antropologia da ciência, por exemplo, não estaria muito assim, pô, mas que fase é essa? Que pesquisa é essa? O que está acontecendo aqui, né? E eu acho que a ideia da antropologia e essa interlocução com você, né, e com a comunicação, justamente entender que ciência é essa que está sendo divulgada, como se divulga a ciência, como se constrói essa ponte. Realmente a gente não sabe direito. Acho que a gente está tentando, né? O caminho é esse. A gente está tentando aqui uma divulgação dessa forma. E aí é Instagram, é YouTube, é live, aqui, live, olha só. Se a gente pensasse em 5 anos atrás, estar fazendo live no Instagram falando sobre divulgação científica, falando sobre minha pesquisa, eu jamais imaginaria isso, sinceramente, assim. Eu comecei a usar Instagram muito recentemente também, não usava muito. Então, tem toda uma versão também da ciência, de cientistas com o uso das redes sociais. Eu acho que isso vem muito de um processo de abertura da universidade a outras camadas populares. Eu mesma sou a primeira da minha família a fazer uma universidade, a cursar uma faculdade. Então, a ciência agora que está se abrindo, a universidade agora que está realmente se fazendo universidade, né? Sendo universal. Então, isso começou, né, lá com o Reúne, enfim, eu sou filha do Reúne, inclusive. O programa de mestrado que eu fiz, o programa de pós-graduação que eu fiz o mestrado, abriu por causa de um edital específico para programas novos, que era fruto do Reúne, né, de expansão das universidades públicas. Então, agora a gente está colhendo os frutos dessas políticas públicas de abertura. Então, eu acho que são vários momentos, vários movimentos que se complexificam, né? Assim, como se constrói essa ponte, agora que a universidade está mais democrática, vamos dizer assim, mais democratizada, ainda pouco, né? Claro, tem que se democratizar ainda mais, tem que tornar ainda mais acessível, porque a educação ainda é vista como um privilégio. E aí esse é o problema, né? Então, é muito complexo falar sobre isso tudo. Sim. Mas você tocou num ponto que é fundamental. Quando me perguntam sobre qual é a sua
para desinformação, eu respondo algo parecido com você, com muita segurança, educação. Educação. Tem uma solução fácil, assim, né? Eu acho que iniciativas é, são importantes, fundamentais como essas aqui, né? As lives, ampliar o acesso e a circulação do acesso ao conhecimento, isso é fundamental, isso é muito importante. Mas até que para que haja uma educação, uma sensibilização científica, às vezes. Nem todo mundo será cientista, né? Mas uma quantidade de entendimento sobre o que é ciência nas suas variedades, assim, das ciências humanas, sociais aplicadas, biomédicas, né? A gente poder ter, ao longo da nossa vida acadêmica, né, desde o comecinho lá no jardim de infância, a gente se tornar sensível e se sensibilizando com essas linguagens, né? As ciências elas são muita coisa, mas também são linguagens. A gente aprende a falar de modo científico, a gente vai aprendendo a falar de modo... E que talvez seja importante ampliar o acesso a essa linguagem, para que pessoas possam entender sobre o que nós estamos falando, possam poder dialogar, possam poder se interessar para querer tornar cientista e a universidade cada vez mais ser inclusiva e com essas pessoas por meio de ações afirmativas, por meio de ampliações como o Reúne, que você bem citou, ampliação das vagas nas próprias universidades, maior incentivo na estrutura das universidades que permitam que esses alunos possam se manter, porque não é só uma questão de acesso, mas também de manutenção, né? Exatamente. Dentro da De universidade. manutenção, né? Exatamente. Exatamente. Política de manutenção dentro da universidade. Se não fossem as bolsas, se não fossem os auxílios, eu com certeza não teria conseguido fazer o mestrado, o doutorado e isso diversas outras pessoas, né? E ainda é pouco, né? Se você for comparar com outros países, a bolsa é muito baixa. E não é há muitos anos que não recebe um aumento, por exemplo, as coisas encarecendo. Mas sim, você vê há pouquíssimo tempo que se inseriu sociologia, voltou, né, ao currículo sociologia e filosofia no ensino médio. Então, cada vez mais eu acho que é preciso exatamente democratizar o conhecimento científico, democratizar e também talvez porque muitos colegas mesmo pesquisadores, quando a gente menciona que precisa falar de uma maneira mais acessível, acham que simplifica o conhecimento, mas não simplifica a forma de se construir o conhecimento, mas sim, eu acho que é justamente tentar compreender que vocabulário que a gente usa, porque todas as ciências têm um vocabulário técnico, a antropologia tem um vocabulário técnico, enfim, todos os conhecimentos, os saberes têm um vocabulário técnico específico. Então, é tentar, a partir desses vocabulários técnicos, que são importantes para a comunicação, né, interpares e entre pares, também conseguir extrapolar esses muros, né? Essas barreiras mesmo. Como é que se constrói esse vocabulário? Eu acho que é um desafio mesmo dentro do mundo acadêmico, dentro do mundo científico, como é que se constrói essas pontes e como é que se pensa a divulgação científica. Esse é o meu objetivo com esse projeto agora. Justamente é pensar um pouco isso, né? Preocupada justamente com esses movimentos anti-ciência, porque é até importante falar que não é movimentos anti-ciência que negam a ciência. Tem movimentos também que questionam a ciência, como esses movimentos de ginecologia natural, que questionam uma ciência construída por homens, branco, enfim, tem todo um... Porque falar de ciência é falar de poder, falar de ciência é falar de política. Eu acho que as pessoas esquecem isso. Inclusive, toda essa desconfiança também tem muito disso, né? Como houve uma abertura da ciência, uma abertura um pouco rápida, um pouco, não sei, desajeitada, talvez. A gente se pergunta, né? Como... Eu acabei me perdendo, esqueci o que eu ia falar. Desculpa, Igor. Você falou que fala de poder.
falar de política. E aí você falou que teve toda uma discussão mais recente, né? Ah, Então, sim, lembrei. De que ciência é essa? Então, é um movimento anti-ciência que não é anticientífico, mas também que se questiona a ciência. Então, são vários movimentos. Eu acho que a ideia de nós, pesquisadores, é entender que movimentos são esses e de que ciência é essa criticada. Porque dentro da antropologia, por exemplo, há um mal-estar de se defender o uhum, conhecimento científico, que a gente parte do pressuposto que todo conhecimento é válido. Então, como uhum, se defende o conhecimento científico em detrimento de outros conhecimentos, por exemplo, conhecimento naturalístico de pescadores, que é produzido por pescadores também, é um conhecimento válido, né? E aí é anticientífico, né? Então, acho que é tentar entender justamente para não cair nessa, nessa armadilha de se defender um único tipo de construção de conhecimento, né? Um único tipo de ciência, porque as ciências são diversas mesmo. E é pensar sobre isso, mas sem cair também na armadilha de... É um movimento tão complexo que a gente está vivendo que é difícil de tudo isso mesmo, né? São movimentos anti-ciência que não criticam a ciência, mas criticam a posição de cientistas e quem produz essa ciência. E aí é a pandemia que trouxe à tona como a ciência é produzida, é construída e é publicizada. Então, são vários desafios que a gente tem que enfrentar. E aí se colocaram de uma maneira muito, muito rápida e muito instantânea. Acho que por isso toda né, esse choque. Quando a gente começou, por exemplo, com esse projeto de divulgação científica, né, a ACA ao Vivo foi muito pensando nisso, assim, vamos tornar o conhecimento da antropologia, no caso, mais acessível, né? O que a gente produz? E eu recebi uns feedbacks muito, muito bons, assim, de colegas próximos que não sabiam o que eu fazia, que não eram da academia, não sabiam o que a antropologia fazia. Eu fico brincando, a antropologia estuda tudo que praticamente o ser humano faz. Um grupo de pessoas faz aquilo, então é objeto para antropologia. É mais ou menos por aí. Acho que você tem que colocar no celular para carregar, porque está descarregando. é. Não, mas a gente já está concluindo. Queria agradecer. Acho que tem que fazer outra, Uli. Outra Temos, conversa também acho, Igor. com essa sensação que tem várias questões, tanto a ética. E agora você entrou numa seara que é muito interessante, que eu pensei em a gente poder falar depois sobre a divulgação científica nas ciências humanas. É uma matemática muito fundamental que a gente Sim, tem, até como forma de sim. construção das ciências humanas, né? Acho que é muito fundamental. É porque as ciências humanas sociais, ela está sendo... Ela, mesmo antes da pandemia, ela vem sofrendo diferentes ataques, né? Escassez de recursos, de financiamento de pesquisa, e coloca em xeque, né, o que é produzido, o conhecimento produzido pelas ciências humanas sociais. Então, realmente, e os divulgadores que estão ganhando mais proeminência, justamente os divulgadores que falam sobre pesquisa clínica, que falam sobre vacina, que falam, que faz todo sentido, de fato, né? A gente está vivendo nesse momento agora, então essas pessoas são necessárias, né? Esses divulgadores são necessários. Mas aí as ciências humanas sociais, assim, está produzindo também muito conhecimento em relação à pandemia, em relação ao vírus, em relação a diferentes políticas públicas de saúde, enfim. Então é como se pensar a divulgação científica nas ciências humanas sociais, eu acho que é outro tópico para outra live. Eu acabei gostando de ficar desse lado aqui também. Nunca estive desse lado, gostei também. Queria agradecer a sua contribuição, da sua experiência, conhecimento conosco aqui hoje. Dizer que ela salva no canal do IGTV da Memória da Eletricidade e também, talvez ainda hoje, já disponível no canal do YouTube. Tá? Agradecer muito, Uli, por você ter participado conosco hoje. E vamos marcar uma próxima, porque foi muito legal. Acho que tem coisa para a gente discutir aí na divulgação científica das ciências humanas, os desafios e a importância, sobretudo. Obrigado, Sim, obrigado. eu super top, agradeço o convite, adorei participar, apesar de ter falado bastante até.
Eu pensei que eu fosse falar um pouco menos, mas eu queria agradecer ao convite e, enfim, é importante, justamente, a gente está fazendo aqui, né, divulgação científica, é importante se falar sobre o que está sendo produzido e, e tornar mais público ainda que, sim, as controvérsias e as dúvidas fazem parte da construção do conhecimento. Então, né? E é por isso que acho que outra live é importante, inclusive, que a gente pode falar sobre o cisma, sobre a suspeição, e que isso influencia nos movimentos anti-ciência, né? Exatamente. A gente vai fazer outro, com certeza. Obrigado, Sim, sim, sim. obrigado. Valeu mesmo. Obrigada, Igor. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço.